Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar todos os irmãos e irmãs neste domingo pela manhã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a sua vida neste domingo. Que Deus venha abençoar a sua família. Que nesta manhã nós possamos glorificar, louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela sua família. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo Circuito das Águas, Amparo, São Paulo. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, nesta manhã nós estudaremos a lição de número 6, uma lição muito abençoada. Tenho certeza que nesta manhã o nosso Deus falará ricamente em nossas vidas, uma mensagem que nos traz uma alegria, uma reconstrução, e que nesta manhã Deus possa falar grandemente em cada coração. Nós estamos estudando a lição do terceiro trimestre, que é uma lição especial, né? Uma edição especial aqui da CPAD, onde tem por título, né, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então nós vamos falar de uma lição, estudar uma lição a qual fala da reconstrução aqui dos muros de Jerusalém. Eu tenho a certeza que Deus irá falar em cada coração nesta manhã. O título dessa lição, meus irmãos, é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Hoje, dia 9 de agosto de 2020, já quero deixar meus parabéns a todos os papais, né, que estão nos assistindo, a todos os papais da nossa igreja, todos que estão neste momento, né, aleluia, cultuando aqui conosco, nesta, aleluia, escola bíblica dominical abençoada. Que Deus venha abençoar cada papai, cada um de vocês, né, que sai para trabalhar, que se esforçam, que cria os seus filhos. Que Deus venha abençoar ricamente, dando saúde, dando vigor, dando sabedoria. É o que nós mais carecemos do Senhor, e é o que mais Deus quer nos dar nesse dia. Que Deus venha abençoar esse dia especial, Dia dos Pais, né? 9 de agosto de 2020. Então temos como título: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo está em Isaías capítulo 60, versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos seus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Glórias a Deus. A verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então hoje nós falaremos muito aqui a respeito, né, de Neemias, né? Então, os irmãos, deixem as vossas Bíblias já abertas aí no livro de Neemias, onde nós, né, meditaremos em alguns versículos, e também para os irmãos acompanharem, né, conforme a lição de hoje. Temos aqui também a leitura diária, que foi na segunda-feira, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 38. Salomão, desperto, constrói o templo. Na terça-feira, Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 20. Abraão, desperto, entregou o dízimo. Na quarta-feira, João, capítulo 4, do versículo 1 ao 42. O despertamento dos samaritanos. Na quinta-feira, Atos, capítulo 16, versículo 25 ao 31. Um despertamento à meia-noite. Glórias a Deus. E na sexta-feira, Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 14. Um despertamento missionário. E no sábado, Mateus, capítulo 25, versículo 6. O despertamento final, a qual nós mais aguardamos, onde fala: mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o noivo, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Glórias a Deus. Também temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, onde nós iremos ler o livro de Neemias, no seu capítulo de número, aleluias, 3,
do versículo 1 ao 4, Neemias, capítulo 1, meus irmãos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, depois Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 9. Então vamos fazer a leitura bíblica em classe aqui. Creio que breve nós voltaremos, né, com as nossas classes dos adultos, também classe das crianças, né? As criancinhas estão sentindo muita falta, também os adultos, eu tenho a certeza, de estar aqui na casa do Senhor, aprendendo, né, na maior escola que tem no mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Logo nós estaremos aqui, todos juntos, com a sua voz, clamando ao Senhor. Amém? Então, Neemias capítulo 1, versículo 1 até o 4, vamos ler. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntaram-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei-me e lamentei-me por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora no mesmo livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 9. Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus, e disse ao rei: se é de agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quanto voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim, Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. Amém? Essa é a leitura bíblica em classe. Vamos fazer uma oração neste momento, para que Deus possa nos dar o entendimento, para que nós possamos aprender a respeito da palavra do Senhor nesta manhã. Então oremos ao Senhor.
Meu querido eterno Deus, graças nós te damos nesta manhã, Senhor meu Pai, por nós nos encontrarmos, meu Pai, de pé na tua presença, Senhor. Gratos somos nós, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso vigor, também, Senhor meu Deus, pela sabedoria a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, a qual nós pedimos da mesma nesta manhã, para nos dar o entendimento, Senhor meu Deus, para que nós possamos aprender, Senhor meu Pai, da tua palavra, Senhor. Visita cada coração neste momento, visita cada pensamento neste momento, Senhor meu Pai. Vem sobre as nossas vidas, vem abençoar cada lar, vem abençoar cada família nesta manhã, Senhor meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nos abençoar com esta lição, Senhor meu Pai. Fala grandemente em cada coração, Senhor meu Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual nesta manhã, Senhor meu Pai. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, e lhe agradecemos, Senhor, no teu nome santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então temos como objetivo geral desta lição mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Meus irmãos, como nós lemos aqui na verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos as obras de Deus. Somente despertados. Essa lição, ela vem falando Deus na primeira lição, onde houve um despertamento em Daniel, né? Essa lição vem falando muito em despertamento, né? Despertamento é estar acordado, é estar animado, é estar encorajado, é estar esforçado para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus. Então, somente despertado nós conseguimos, né, vencer qualquer obstáculo para fazer esta grandiosa obra de Deus. Então, não tem como fazer a obra de Deus dormindo, não tem como fazer a obra de Deus parado, mas sim despertados. É o que nós mais precisamos, que Deus possa nos despertar para esta grande obra. Nós vamos entender no decorrer desta lição que Deus ele aprove a fazer tudo conforme a sua vontade e o seu querer. Por mais assim que o inimigo ele venha se levantar contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus, meus irmãos, ele nunca vai sair vencedor, porque vencedor é Deus, vencedor é o nosso Senhor. Amém? Então nós temos aqui um objetivo, né, de aprender nesta manhã, focado, mostrando que Deus é quem despertou Neemias, né, o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. É Deus que tem nos despertado, é Deus que tem feito de nós, né, homens e mulheres, despertados para esta tão grande e tão maravilhosa que é a obra de Deus. Cada tópico, hoje nós temos 6 tópicos, né? Cada tópico nós vamos estar entrando, falando um pouquinho sobre a respeito de Deus, né? Da construção, reconstrução. Então no tópico 1 a gente vai estar mostrando como Deus respondeu a oração de Neemias, né? Não foi conforme a vontade de Neemias, mas foi conforme a vontade de Deus. No tópico 2, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. A gente vê que quando Deus ele coloca algo na mão de um servo ou uma serva, sempre Deus vai preparar o caminho, Deus vai, né, tirar os obstáculos, Deus vai nos guiar por caminhos mansos, né? Explicar no tópico 3 como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. No tópico 4, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição, né? Sabemos que a oposição sempre vai estar ao nosso lado, querendo nos afrontar, querendo, né, fazer a gente parar, mas quem nos convidou, quem nos chamou, quem nos alistou é Deus para esta grande obra. No tópico 5, apontar como foi a inauguração solene dos muros, né, ou seja, como foi dada aquela grande vitória ali com Neemias, né, quando acaba ali de construir os muros. No tópico 6, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Meus irmãos, falaremos sobre reconstrução de muro, mas nós vamos entender, meus irmãos, né, que o muro tem um grande significado para nossas vidas. Isaías ele fez a questão de colocar aqui, né, que nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação. Aos teus muros chamarás salvação.
e as tuas portas louvor. Então, nós vamos entender aqui que o muro, ele tem um grande significado espiritual para nossas vidas. É o que nós iremos meditar nesta manhã. Veremos que Neemias foi escolhido pelo Senhor como líder para esta grandiosa obra. Escolhido pelo Senhor para esta grandiosa obra. Neemias era um homem íntegro que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. Além de trabalhar arduamente na construção dos muros e portas, ele teve que enfrentar inimigos externos e também inimigos internos. Homens que se infiltravam no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar, impedir a reforma da cidade. Meus irmãos, olha só, Neemias, um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, como eu e você, para fazer esta grande obra. Nós somos cada dia mais encorajados por Deus para não parar, para não desanimar diante da oposição, diante das dificuldades, diante dos perigos, meus irmãos. Nós temos que ter, aleluia, aqui o exemplo de Neemias para a nossa vida, enfrentar a oposição, enfrentar tanto o inimigo externo quanto inimigos internos, Homens que se infiltram como trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma da cidade. Porém, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Aprendemos como exemplo para nossas vidas, não nos deixar, aqui ser intimidado pelos nossos adversários. Mas quando nós confiamos em Deus, meus irmãos, inteiramente, recebemos forças e coragem para lutar. Deus colocou em suas mãos uma importante obra, aleluias, que é ensinar a palavra, que é pregar a palavra, é fazer a obra de Deus, pregar o evangelho do Senhor. Então não desista diante dos desafios dos inimigos e também das dificuldades. O segredo da tua vitória, o segredo da minha vitória é nós não desistirmos do que Deus tem colocado em nossas mãos. Quando Deus ele separa aqui Neemias, ele convoca aqui Neemias, ele escolhe Neemias para a reconstrução ali dos muros ali de Jerusalém, meus irmãos, é porque Deus sabia que Neemias, com as suas forças, ele não ia chegar em lugar nenhum, mas Deus iria preparar o melhor para ele. Deus tem preparado o melhor para mim, Deus tem preparado o melhor para você. Então creia nisso, meus irmãos. Não se intimide diante dos desafios, não se intimide diante das dificuldades, porque é nisso que nós vamos crescer, é nisso que o nome do Senhor será glorificado e será exaltado, porque a obra, meus irmãos, a obra não é do homem, mas sim de Deus. A obra a qual nós estamos alistados, a obra a qual Deus tem colocado, em qual Deus tem colocado em nossas mãos, não é do homem, não é nossa, mas é de Deus. Então essa obra, meus irmãos, não é uma obra inacabada, não é uma obra que vai parar pela metade, não é uma obra que vai ser demolida, mas sim uma obra vitoriosa, e a vitória está mais perto do que ontem, a vitória está mais perto do que a semana passada, a vitória está mais perto do que o mês passado, do que o ano passado, ou seja, a vitória está mais próximo de nós, dia após dia, que nós possamos ficar firmes, lutando, guerreando para esta grande obra a qual Deus tem nos chamado, a qual Deus tem nos alistado. Então vamos aqui, conhecemos já Neemias, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, Então, um homem que, aleluias, a gente vê pela palavra de Deus que era um homem íntegro, um homem que a Deus, um homem que tinha integridade a Deus, Ou seja, ele dependia inteiramente de Deus. Nós vamos, no decorrer dessa lição, ver que quem depende de Deus, quem é íntegro diante da presença de Deus, quando ora, quando faz algo que agrada a Deus, Deus abençoa, Deus derrama as bênçãos, A gente vai ver que Neemias, na sua caminhada aqui, ele jejuou, ele orou, ele buscou a Deus, ele colocou os planos
os planos diante da presença de Deus. Ele foi o quê? Por causa da sua integridade, por causa da sua pureza diante de Deus, por causa da sua, aleluia, inteiramente dependência de Deus, ele obteve os resultados positivos. Isso, meus irmãos, leva muito em consideração integridade nesses últimos dias, integridade para com Deus, leva muito em consideração ter resultado, ter ali uma vitória conquistada. Então, que nós possamos aprender nessa lição, no decorrer dessa lição, ser íntegro a Deus cada dia mais em nossas vidas. Vamos à introdução. Nesta lição, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Meus irmãos, se a obra é de Deus, Deus vai dar providência para que esta obra seja uma obra perfeita, seja uma obra que Ele venha se agradar. Muitos, meus irmãos, têm se queixado, falado a respeito da obra de Deus. A obra de Deus não é fácil, a obra de Deus não tem recurso, a obra de Deus não vai à frente. Irmãos, meus queridos irmãos, o dono da obra, hoje nós vamos falar muito sobre obra, então quero dar muito exemplo de obra, construção de uma casa, de um edifício. Irmãos, o dono da obra é o dono do ouro e da prata. O dono da obra é aquele que criou todas as coisas que estão aos nossos olhos. O dono da obra é o nosso Deus. Como que a obra não vai à frente? Se Ele mesmo providencia, se Ele mesmo custeia a construção desta grande obra. Muitos, meus irmãos, falam assim: mas eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho recurso humano. Vai orar, vai pedir para Deus, porque Deus, meus irmãos, não desampara nenhuma obra. O que está faltando para a obra não ir à frente? O que está faltando para a obra não dar certo? Falta o quê? Líderes capacitados, porque quando Deus ele escolhe o homem certo para aquela obra, quando Deus designa homem certo para fazer a obra, meus irmãos, a obra nunca vai perecer, a obra nunca vai parar por falta de recurso humano, ou seja, recurso financeiro. Mas nos dias atuais, meus irmãos, homens escolhem homens para liderar uma obra. Aí a obra faz o quê? Vai se acabando. Aí começa a faltar o quê? Começa a faltar recurso humano, começa a faltar recurso financeiro. Aí começa a vir o quê? Vem as contas, vamos dar exemplo de um templo. Vem as contas do templo, vem os aluguéis, vem as despesas e não consegue ali sair, dar um escape para sair das dívidas. Por quê? Não vai para a oração, não faz conforme a vontade de si mesmo, não faz conforme a vontade de Deus. E é dessa forma, meus irmãos. Aí a hora que fecha as portas, o que acontece? Deus não prosperou neste lugar. Aonde Deus quer prosperar é aonde Deus tem levantado homens certos para executar esta obra. Deus nunca vai levantar alguém que não seja, aleluia, da sua vontade. Deus ele levanta, Deus ele mostra que o poder está nas mãos dele, E a gente vê que Deus ele providenciou tudo que era necessário para a realização dessa obra. Não somente preparou tudo, mas também Ele custeou a obra, a construção dos muros aqui de Jerusalém. Então, nós temos aí no tópico primeiro, Deus responde às orações de Neemias. Irmãos, quer fazer algo da parte de Deus? Quer trabalhar em prol da obra de Deus? Então comece no quê? Na oração. A oração. Tudo que nós fazemos começa no quê? Na oração.
primordial em nossas vidas não é Deus? Então, se primordial em nossas vidas é Deus, nós temos que falar com Ele. Como que nós vamos dar início a uma obra se nós não falarmos com o dono da obra? Como que nós vamos dar início a uma obra se nós não falarmos com Deus? E aonde que nós falamos com Deus? Através da oração. A oração é uma ligação direta com Deus. A oração, né? Nós temos aqui, aleluias, de chegar a Deus através da oração. Então, Neemias, como ele era um homem íntegro, como ele era um homem que tinha dependência de Deus, ele não procurou correr atrás dos recursos para material, da madeira, ali do material que ele ia necessitar para fazer a reconstrução. Mas ele foi direto ao quê? A fonte de todas essas coisas. Ele foi diretamente a Deus. Por que muitas coisas, muitos projetos não vão à frente? Porque a pessoa preocupa primeiro, né? No final, eu vou lá comprar isso, eu vou lá comprar aquilo, eu vou fazer dessa forma, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Esquece de quê? Consultar a Deus, né? Qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? Muitos querem fazer a vontade de Deus, mas não oram para que Deus venha, aleluia, capacitar, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha estender as mãos. Como que Deus vai abençoar se ele não é comunicado, se ele não está sabendo do que está para fazer? Então Neemias, ele faz o quê? Ele vai orar a Deus, e Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou com os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro. Estava em grande miséria. Por que estava em grande miséria? O povo que tinha sido liberto do cativeiro e agora estava em grande miséria. Por quê? Porque os muros fendidos, ou seja, os muros, meus irmãos, aqui de Jerusalém, segundo historiadores, eram era em uma extensão enorme, não era um murinho qualquer, né? Hoje nós temos um muro da nossa casa aí, que vai dar aí, 10, 20, 30, vai dar 70 metros de extensão no máximo, 80 metros, né? Até muros menores, mas o muro de Jerusalém, segundo alguns teólogos, que estudam a respeito das formas, medidas que encontram-se na Bíblia, tinha mais de 4.000 metros de extensão, meus irmãos. Se tinha mais de 4.000 metros de extensão, ele tinha 12 metros de altura e também 8 metros de espessura, né? Hoje a gente está acostumado a ver um murinho aí, né? De no máximo aí 2,5 metros, até 3 metros de altura. Olha só a altura do muro de Jerusalém: 12 metros, da altura do poste de iluminação das nossas ruas, meus irmãos. Era a altura do muro aqui de Jerusalém. E a espessura, meus irmãos, 8 metros de espessura, a qual, meus irmãos, andava-se por cima do muro. Era uma das funções, né? Porque ali tinha 34 torres de vigia e também tinha 12 portas de acesso ali aos muros. Então, meus irmãos, imagine só os buracos que estavam nesse muro, porque a palavra de Deus vem falando assim, que os muros estavam fendidos, ou seja, uma fenda é um buraco, né? Uma espessura no muro. E as portas, né, das 12 portas lá, estavam queimadas a fogo. Era um símbolo de miséria e desprezo. Por quê? E faziam de moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Então, naquele tempo lá, né, a cidade eram construídas, né, e ao redor da cidade eram ali construídos ali os muros, né, que impediam ali dos salteadores, dos ladrões, né, dos assaltantes entrarem na cidade, né, enquanto às vezes os homens, né, estavam em alguma guerra, ou enquanto estavam trabalhando, né, e roubarem ali as suas esposas, roubarem seus filhos, né, roubarem ali seu alimento, seus pertences. Então era construído ali um muro em volta da cidade.
E a cidade ali de Jerusalém ali estava, né, com um símbolo de grande miséria. Por quê? Porque os muros estavam fendidos, né? As portas que tinha lá, né, as 12 portas lá, que simbolizavam as tribos de Israel também, estavam todas queimadas a fogo. Então imagine só, meus irmãos, como que estava, né? Imagine só o muro da sua casa, né? Um muro que é perfeitinho, um muro lá com um buraco, um muro com uma fenda enorme lá, que dá para um ladrão entrar, roubar. Imagine só, essa era a situação de Jerusalém. Aí brota no quê? No coração de Neemias, né? A palavra do Senhor fala que ele chorou, né? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, a qual ali enviou Deus ali, né? Alguns mensageiros, né? Diante de Neemias, o que assentou no coração dele? Assentou uma vontade, né? De fazer algo na obra de Deus, de fazer algo para Deus. Ele aqui chorou e lamentou por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, Neemias ele chorou de tristeza de ver como estava, né, a situação de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Ele chorou, né? Ele sentiu uma compaixão de estar fazendo algo para a obra de Deus. E a palavra de Deus vem dizendo ali que ele orou, que ele jejuou para quê? Para ir depois conversar com o rei, para que o rei pudesse liberar ele, né? Para que ele pudesse, aleluia, fazer a vontade de Deus. Então, os muros fendidos e as portas queimadas a fogo eram um símbolo da miséria, de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Então, Neemias, angustiado, ele jejua e também ora. O que eu falei no segredo da vitória? Orar. Meus irmãos, se você começa a orar, se você começa a jejuar, Deus vai te dar tanta sabedoria, Deus vai te dar tanto escape no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do deserto. Deus vai, né, mandar um maná, no meio do deserto Deus vai mandar água para você. Mas porque é preciso orar, é preciso jejuar. Nada que vem do céu vem fácil, é de graça sim, mas nós precisamos buscar na fonte. Aonde é a fonte? É em Deus. Neemias ele começa aqui angustiado de ver a situação aí ali onde tinha sido sepultados seus pais, né? Ele começa a falar: não vai ser dessa forma, não vai ficar desolada a cidade, não vai ficar ali a cidade ali, né, em grande miséria, porque eu vou fazer algo. Então ele começa o quê? A orar e jejuar. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. Neemias começou a jejuar e a orar. Você tem jejuado? Você tem orado a Deus? Talvez jejuar tenha sido difícil, mas você tem orado a Deus para que as coisas possam acontecer conforme a vontade de Deus, que é perfeita, que é agradável. Então, olha o segredo, meus irmãos. O segredo: jejuar e orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículo 5 ao 11. Neemias capítulo 1, versículo 5 ao 11. Olha só a oração de Neemias, meus irmãos. Que maravilha! Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com que aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos, abertos para ouvires a oração do teu servo. Olha só que maravilha, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite. Ó, o segredo: pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, eu vos
espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e as fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os tratarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atento aos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer do teu nome. O faze prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Esta era a oração de Neemias. Estamos, meus irmãos, acostumados a orar, somente pedir a Deus: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu necessito de tanto disso. Irmãos, a gente vê uma oração que ele vem suplicando para que Deus possa perdoar, para que Deus possa trazer algo novo no coração deles. A gente vê a simplicidade, a gente vê a humildade aqui de Neemias perante o Senhor nesta oração. Irmãos, Deus quer isso de nós, Deus quer isso de mim, de você. Deus está farto, meus irmãos, de pessoas que só ficam: Senhor, abençoa, Senhor, manda isso, Senhor, manda aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. E a gente não pede perdão, a gente não se reconcilia, a gente não seja nem ser grato a Deus. Senhor, eu louvo a Deus pela minha vida, Senhor, eu louvo a Deus pela minha família, pelo meu ar que eu respiro, pela minha saúde. Senhor, perdoa meus pecados. É isso que Deus quer, meus irmãos. É isso que o Senhor mais quer nesses últimos dias. Ou seríamos nós não pecadores? Então, Neemias, em que ele intercede por si, ele intercede pelo seu povo, para que Deus possa responder, para que Deus possa abençoar. Isso é um sinal, meus irmãos, de arrependimento. Deus quer trazer um avivamento, sim. Deus quer trazer reconstrução, sim. Mas Deus quer que o povo se arrependa. Deus quer que o povo se achegue na sua presença com um coração quebrantado, com um coração arrependido, com um coração transformado, porque só assim, meus irmãos, haverá integridade, só assim haverá um coração puro, reto diante do Senhor, assim haverá um homem justo diante do Senhor. É dessa forma, meus irmãos, num tempo que a mentira, num tempo que a imundícia, num tempo em que homens têm sido amantes de si mesmo, como que Deus vai trabalhar? Como que Deus vai responder a oração? Meus irmãos, nós vivemos aí num século que, me desculpe a palavra, meus irmãos, mas está um século que só pela misericórdia de Deus mesmo, só pela misericórdia de Deus, pela podridão de líderes, podridão de grandes homens que se falam de Deus, mas não são de Deus, não chegam com um coração íntegro, como chegou Neemias aqui, que não intercede pelo seu povo, que não clama pelo seu povo, que não está nem aí com o seu povo, meus irmãos. Essa é a real situação do nosso século. Mas que nós possamos ser, aleluia, aqui despertados como foi Neemias. Neemias foi despertado pelo Senhor para uma grande obra. Que nós possamos ser despertados pelo Senhor, porque somente o Senhor pode nos despertar. Então desperta tu que dormes, desperta tu que está no sono da indulgência, desperta para fazer a obra de Deus, porque somente Ele pode, aleluia, nos reavivar para esta grande obra. Então Neemias faz esta oração, e ele iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que é o calendário aqui judaico, em dezembro, a Deus, que ouve as orações e fez a resposta chegar no mês de Nisan, ou seja, em março, além de Neemias capítulo 2, versículo 1, ou seja, em 3 meses, ou seja, em 52 dias, mais aqui prováveis, foi a reconstrução do muro de Jerusalém, uma reconstrução que em tempo recorde. Por quê? Porque Deus estava no controle. Deus era, aleluia, aquele que era o engenheiro e também arquiteto desta grande obra
que ele estava fazendo. Então Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Então, que quando Deus, meus irmãos, Ele está no controle, tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo. Por quê? Primeiramente, Neemias, antes de falar com o rei, antes de tomar uma posição, antes de ir lá conversar com o rei, ele falou assim: eu vou orar, eu vou jejuar, porque Deus também vai despertar o rei, Deus também vai trabalhar no coração do rei. Meus irmãos, a nossa oração, ela tem um grande fundamento. A nossa oração, quando nós oramos a Deus, vou dar exemplos simples aqui, né? Quando nós oramos a Deus, para Deus abrir uma porta de emprego, nós oramos de que forma? Senhor, vai lá, abre uma porta de emprego, eu necessito tanto dessa porta de emprego. Senhor, para o bom andamento da minha família, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar a prestação da minha casa, eu preciso colocar alimento dentro da minha casa, sim. Mas também nós precisamos orar para que Deus possa tocar no coração de quem nós estamos entregando o currículo. Nós vamos entregar ali um currículo ali numa fábrica, né, de calçados, Senhor. Visita o coração do dono daquela fábrica, Senhor. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Quebrando o coração dele, que ele venha pegar o meu currículo em mãos e ali ele venha, né, ali ter um desejo de me contratar. Senhor, faça isso por mim. Esta é a oração, meus irmãos. A nossa oração, Tiago lhe fala que às vezes nós não sabemos pedir, nós não recebemos porque nós não sabemos pedir a Deus. Então, que nós possamos ter um entendimento de como nós pedimos a Deus. Se Neemias ora aqui: Senhor, eu vou lá construir, Senhor, eu quero isso, isso aqui. Não, como que ele ia conseguir? Ele precisava de ajuda. E essa ajuda, quem ia transformar? Quem era o centro da ajuda? Era Deus. Mas tudo que estava ao redor, Deus ia trabalhar, Deus ia providenciar, Deus ia colocar pessoas para ajudar, Deus ia, né, prover, porque não é Ele que é o que custeia o recurso. Então Deus iria custear todos os recursos para que Neemias pudesse ali reconstruir os muros. Então Deus, né, despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Ou seja, Neemias estava entristecido, porque chega ali, né, os mensageiros ali, chega ali os emissários ali, né, de Deus, e fala para Neemias: Jerusalém está assim, Jerusalém, né, está desolada, Jerusalém está aqui, né, em grande miséria. Então, entristeceu o coração de Neemias. Ele, como copeiro do rei, né, o que servia ali as coisas para o rei, do alimento, a bebida para o rei, ele chegou diante do rei entristecido, né? E a gente vai ver aqui que Neemias relatou a situação, né, da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, olha só, por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Olha só, que me pedes agora? Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Orar a Deus para responder respostas. Orar a Deus para dar respostas. Qual tem sido a resposta que nós temos dado nos últimos dias? Será que nós temos respondido conforme a vontade de Deus? Ou será que nós temos respondido conforme a vontade nossa, né, do homem? Então, a gente vê que Neemias, ele ora a Deus para que Deus pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada. Respondeu ao rei: peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Está lá em Neemias capítulo 2, versículo 5. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias.
Olha o trabalhar de Deus, meus irmãos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia improvável, Deus começa a trabalhar. Neemias recebeu a carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus verdadeiramente, o Deus naquilo que é impossível aos homens. Então, Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então a gente vê, tudo segundo a boa mão e a boa vontade de Deus sobre a vida de Neemias. Por quê? Tudo resultado do quê? Do que começou lá atrás, do que começou lá com a oração, do que começou lá com o jejum, porque a palavra fala que Neemias, ele jejuou e também orou a Deus para que Deus pudesse dar tudo para ele, para que Deus pudesse abençoar. E olha só, Deus fazendo grandes coisas na vida aqui de Neemias. Ou seja, o rei aqui declara decreta uma carta a todos aqui governantes, aonde Neemias fosse passar, ia chegar o recurso nas suas mãos. Então Deus tem decretado na minha e na tua mão a vitória. Isso, meus irmãos, é a vitória de Deus que tem sido decretada em nossas vidas. Mas onde nós buscamos a vitória? Por quê? Na oração. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Essa é a síntese do tópico primeiro. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Irmãos, as nossas orações sinceras, as nossas orações de todo o nosso coração são respondidas, são ouvidas pelo nosso Deus. Não tem uma oração, aleluia, que é sincera, que tem um quebrantamento de coração, que Deus as não ouve, porque Deus ouve todas as orações sinceras e também a responde segundo a sua vontade e segundo ao seu querer. Aleluia. Essa é a síntese do tópico primeiro. Vamos ao tópico número 2, meus irmãos, aonde Neemias chega a Jerusalém. Então a ordem, o rei decretou a carta, pessoal, Neemias, toma essa carta, vai, chega diante de lá em Judá, onde você passar, traga essa carta, porque o recurso vai vir para você. Amém? Então dessa forma Deus tem dado para nós. A carta que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. Aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos nossos pés, nossas mãos, tudo prosperará. Neemias faz levantamento real da situação dos muros. Então Neemias, meus irmãos, olha só o exemplo de Neemias que nós temos nessa manhã. Grande exemplo, meus irmãos. Muitos querem fazer a obra e quer só sair para comprar. Quer sair só para, vou comprar isso, se der, amém. Se não der, amém. Olha o que Neemias faz, meus irmãos. Vamos aprender, ele escreveu um capítulo, meus irmãos. Capítulo 3 de Neemias vai mostrar como que um líder, porque ele foi chamado aqui, foi escolhido como líder aqui para fazer essa grande obra de Deus, essa grande reconstrução. Quando um líder encajado da sabedoria divina, um líder espiritualmente, ele se dá bem nas coisas. Olha só, o que Neemias faz? Ele faz um levantamento da real situação dos muros. Neemias não chega comprando nada, vou comprar isso, vou comprar o tijolo, vou comprar madeira para colocar aqui nas portas. Não, Neemias ele vai, ele olha na situação, eu vou ver a situação. A palavra de Deus vem dizendo que ele sai à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Ele não fala para ninguém. Ele sai à noite, talvez Neemias saia à noite ali e comece a olhar. Vai lá, olha as portas, que tinham sido queimadas a fogo. Ele vai lá no muro, olha ali, as fendas, olha ali os buracos que estavam nos muros. E Neemias ele começa, olhar, faz um levantamento,
Ele cria o quê? Uma estratégia. Por que tem pastor que não dá certo na igreja? Por que tem líder que não dá certo na igreja? Porque não tem estratégia divina. A estratégia do homem, meus irmãos, ela não trabalha na obra de Deus. A estratégia do homem, ela não dá resultado na obra de Deus. O que dá resultado na obra de Deus é a estratégia que Deus dá ao homem, não a que o homem quer com as coisas de Deus. Os irmãos estão entendendo um pouquinho? As coisas que não vão, que não dão certo, é porque o homem quer colocar na obra de Deus, e Deus não aprova. Deus não aprova dessa forma. Agora, quando Deus, Ele capacita, Ele escolhe, Ele designa homens a fazer a obra segundo a sua vontade, segundo o seu querer, as coisas vão fluindo, as coisas dão certo, né? Então, Neemias, primeiramente, faz um levantamento, sai à noite, né, na companhia de alguns homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo, porque ele não queria que alarmasse o que ele queria fazer, porque senão seria muitas opiniões, seria muitas controvérsias. Não, Neemias, vamos fazer aqui. Neemias, eu vou fazer aquela porta. Neemias estava sendo dirigido por Deus. Hoje, infelizmente, meus irmãos, a obra de Deus, a igreja é uma obra de Deus também, mas infelizmente hoje tem líderes que falam assim, né? Eu vou dar o cargo, né? Porque aquele irmão é um grande dizimista. Eu vou dar um cargo porque aquela irmã tem me pedido, que o filho dela quer muito a liderança da mocidade. Eu vou dar o cargo porque aquele irmão quer que a filha dele seja a líder dos adolescentes. Aí acontece, se eu não der, vai sair da igreja. Se eu não der, vai ligar lá, não sei na onde, reclamar de mim. Irmãos, a obra é de quem? De Deus. Então, o que falta? A oração. A oração para Deus mostrar quem vai trabalhar dessa forma, quem vai trabalhar dessa forma. Esse é o que Deus tem feito. Então, Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam a obra, e juntos reedificaram os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, ou seja, como vergonha pública ou desonra, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável. Olha só, meus irmãos, declara aí a mão de Deus favorável na sua vida nessa manhã. Declara aí que Deus tem sido favorável à sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele quer te abençoar, Deus quer me abençoar também. Como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Olha só que maravilha. Síntese do tópico 2. Com a bênção de Deus. Com a bênção de Deus, ou seja, abençoados por Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, né? E a permissão de quem? Do rei. Neemias chegou até a cidade de Jerusalém e ali ele começa esta grandiosa obra. Também, meus irmãos, há um grande segredo na obra de Deus, para ter na obra de Deus, naquilo que você tem no seu coração. A gente vê que Neemias, embora ele estivesse chegado como governador, como plena autoridade aqui do Império Persa, não fez nada durante 3 dias. Ele não fez nada, ele ficou só observando. Também não contou nada a ninguém sobre os planos que Deus lhe confiava. Sem dúvida, meus irmãos, ele estava esperando em Deus, ao invés de precipitar-se confiando na sua própria capacidade. Então, Neemias, por mais que ele chegasse ali, amando de Deus, segundo a permissão do rei, ele não fez nada. Em 3 dias ele observou como estava a estrutura, como estavam os muros, não contou nada a ninguém sobre os planos de Deus.
Talvez muitas coisas não dão certo na nossa vida, porque Deus fala assim: meu filho, minha filha, vou fazer de você isso, vou te dar isso. Aí, o que você faz? Vizinho, Deus vai me dar isso. Vizinho, Deus vai me dar isso. Fulano de tal, Deus vai me dar isso. Pega lá no WhatsApp, no Facebook, Deus vai fazer isso, Deus vai... Começa a contar os planos de Deus. A gente vai entender que depois, mesmo sendo plano de Deus, entra 3 pessoas, mais contra que os muros de Jerusalém, mais focar 2 pessoas, por nome de Sanbalate e Tobias. Aí você conta para a pessoa errada, aí vai ter um Sanbalate, vai ter um Tobias, que vai pegar o plano de Deus, que Deus passou para você, que Deus colocou no teu coração, e vai fazer de tudo para acabar com o plano teu. Por isso que é importante você guardar o que Deus tem te dado. No momento certo você vai gritar o grito da vitória. No momento certo aqui, os muros foram reconstruídos e houve-se grande alegria, que foi ouvida essa alegria, o louvor, a glória do Senhor por muitos lugares, né? Muitos longe. Ou seja, a hora que acabou ali, meus irmãos, houve-se grande alegria, houve-se louvor, houve-se confraternização, houve-se vitória, e foi ouvido, meus irmãos. Naquele tempo não tinha som, naquele tempo não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha potência de som, mas, meus irmãos, aqui é a alegria do povo, o louvor ao povo, foi ouvido por vários lugares, meus irmãos. Mas por que nada tem dado certo na sua vida? Porque você recebe de Deus e começa a contar para todo mundo os planos de Deus. Aí vai ter um Sanbalate, vai ter um Tobias que vai ouvir e vai o quê? Vai colocar obstáculo. Então, toma cuidado. Os planos de Deus, no momento certo, né? No momento certo, Neemias, ele executa os planos de Deus. Falando em plano, vamos falar sobre o plano de Neemias, né? Neemias inicia o levantamento dos muros. Meus irmãos, o plano de Neemias é o capítulo 3 inteirinho. Eu não vou estar lendo não, mas depois os irmãos lêem em casa. É do versículo 1 até o último versículo. É o plano que Deus dá a Neemias. Nós vemos aqui que uma obra, meus irmãos, uma obra, você não era de pequeno porte também, que hoje, né, a maioria tem que estar fiscalização, tudo certinho, mas uma grande obra, meus irmãos, ela tem várias pessoas que trabalham na obra. Primeiramente, tem um engenheiro que desenha a obra, que faz a obra, né? Fala que juntamente com o seu arquiteto, né, que vem formar a obra, colocar a obra no papel, colocar onde pode, onde não pode construir, o que deve ser feito, qual a espessura da parede, aonde pode colocar isso, né? Então, tem o engenheiro, tem o arquiteto e tem o mestre de obra. O que o mestre de obra faz? O mestre de obra é aquele que fala assim: olha, você vai fazer aquele cômodo, você vai fazer aquele outro cômodo, você vai fazer a entrada, você vai fazer a parte do banheiro, você vai fazer o contrapiso, você vai fazer o acabamento. Essa é a função do quê? Do mestre de obras, né? Então, Neemias, ele estava aqui como mestre de obra. Quem era o engenheiro e arquiteto? A obra é de quem? De Deus. Então, Deus é o engenheiro e o arquiteto. Muitas vezes Deus tem colocado nós como mestre de obras. Líder de igreja é mestre de obra. É o líder da igreja, é o pastor que governa, né? Segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, a igreja. É o pastor que fala só: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Hoje tem se invertido muitos os valores, como eu estava falando. A inversão de valores traz o quê? A ruína. A inversão de valor traz o quê? A desgraça. A inversão de valor traz o quê? A falta da presença de Deus. E hoje, meus irmãos, aquele que é designado a fazer a obra, a ser o mestre da obra de Deus, tem que fazer segundo a vontade de Deus. Então, o mestre de obra, ele dá ordem ao pedreiro, ele dá ordem ao ajudante de pedreiro, ele dá ordem ao armador ali da estrutura, ele dá ordem ao pintor, ele dá ordem ao eletricista. Então, tudo é o mestre de obras que faz, porque o engenheiro já fez o papel, o arquiteto foi lá, assinou o papel e olhou se estava tudo perfeito.
nas conformidades segundo, né, a construção civil. E o mestre de obras vai fazer o quê? Ele vai dar ordem. Foi o que Neemias fez. O capítulo 3, Neemias ele dividiu a tarefa da construção em partes. Olha só, tendo cada parte uma porta, eram 12 portas, cada parte uma porta. E ele dividiu. Para que dividiu? Para que o povo pudesse trabalhar, né, de forma ali constante. Imagina só se ele pegar, vamos começar aqui, vamos terminar aqui. Aí a outra parte do muro, não, ele dividiu a tarefa em partes. Lado a lado haveria pessoas encarregadas de levantar o muro. Ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando um pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Olha só, que interessante. Muitos daqueles que estavam trabalhando ali na edificação do muro, meus irmãos, estavam edificando ali, trabalhando, fechando a brecha, fechando ali o buraco, ali diante da sua própria casa, ou seja, trabalhando pertinho da sua própria casa, com alegria. A palavra do Senhor falando que eles trabalhavam com alegria. Então, em frente à sua própria casa, havia também grupos encarregados de levar entulho, havia também grupos de trazer o material, e daí em diante, estava bem organizado. É assim que tem que ser a obra de Deus, é assim que tem que ser a obra do Senhor, ela tem que ser distribuída, né? Um pastor que falava assim que ele contou uma história de outro pastor que estava ficando doente na obra de Deus. Ele tinha ali no seu chaveiro, né, da igreja ali, todas as chaves das portas da igreja, tudo estava ali nas suas mãos. Ele não distribuía as coisas para os trabalhadores da obra fazer, ou seja, os irmãos obreiros fazer. Era ele que fechava, era ele que abria, era ele que limpava o banheiro, era ele que fazia isso, era ele que fazia aquilo. Ele não colocava nas mãos de pessoas para fazer. Imagina se a Neemias chegar lá e falar assim: eu vou construir aqui, eu que vou reformar, eu não. O que ele fez? Ele falou assim: eu vou distribuir, vou dar a cada um alguma coisa para fazer. Um pastor que dirige uma igreja, está tudo nas mãos dele. Se ele pegar tudo para ele começa a ficar doente, começa a ficar exaustivo o seu trabalho. Mas quando ele começa a distribuir: olha, você vai fazer isso, ó, você vai fazer aquilo. Essa é a obra de Deus. É um conjunto. Todos os trabalhadores trabalham em prol do quê? Do reino de Deus. Bem ajustados na sua conformidade. Nós estamos trabalhando nesse grande edifício de Deus. Amém? Então, todos faziam algo, cada um fazia uma coisa. O coração do povo se inclinou o quê? A trabalhar. Quando as coisas é bem certinho, meus irmãos, é bem direcionado, o coração do povo, ele se inclina a trabalhar, ele se inclina a fazer a obra de Deus. Então, em Neemias capítulo 4, versículo 6, está assim, ó: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glória a Deus. Que o nosso coração ele possa se inclinar todos os dias em trabalhar na obra de Deus. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas, ou seja, as brechas estavam sendo tapadas. E qual que era a tática? Se Neemias ele tinha um plano. O plano é o quê? É o que coloca lá, Eu vou colocar isso, vou colocar um em cada porta, cada equipe numa porta. Os que estiver perto ali das suas casas, ali, tiver uma brecha, tiver um buraco no muro, vão tampar ali. Aí começa a colocar em prática a sua tática, A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Olha só, um trabalho, um exemplo a ser seguido nas igrejas, Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar,
Quem quer trabalhar, trabalha. Quem não quer, não trabalha. Mas, destinando cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo. O pastor deve também na direção do Espírito Santo. Hoje muitos pastores têm ido na direção das suas próprias ovelhas, Isso é uma decadência dentro da igreja. Mas aquele que é dirigido pelo Espírito Santo sabe como fazer, como dar seguimento à obra de Deus. Orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Grande alegria é trabalhar para Deus. Isso traz uma alegria em nosso coração. Nós que conhecemos a Jesus, sabemos que quando nós trabalhamos em prol da obra dele, nos traz uma grande alegria, porque ele simboliza a alegria. A união dos judeus ficou ameaçada. Subtópico 3. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema. Olha só o problema, meus irmãos. O problema talvez seja o problema dos dias de hoje também. Entre os pobres e os ricos. Então, a obra tudo perfeitinha aí, caminhando, os muros sendo levantados, sendo fechados. Aí há uma rixinha entre os pobres e os ricos, ameaçando. Mas a obra de quem? De Deus. Neemias tomou conhecimento do problema. Tomou conhecimento do problema e foi lá e resolveu o problema. Resolveu o problema sabiamente. Sabiamente. Irmãos, o que é resolver um problema sabiamente? Resolver um problema sabiamente entre duas pessoas, vamos dar exemplo. O rico e o pobre é você ser sábio para ganhar os dois. Hoje, meus irmãos, o que tem feito muitos líderes? Há um problema entre duas pessoas. Eu ganho esse e perco esse. Eu prefiro ganhar esse porque a família dele é grande, ele é dizimista, ele é ofertante. Deixa aquele outro embora. E a alma? E a alma? Quantas pessoas, meus irmãos, que têm tirado outras pessoas da presença de Deus, pensando que vai trazer a alma em benefício, mas o que acontece? Acaba perdendo aquela alma, acaba perdendo. Mas aqui, meus irmãos, Neemias estava aqui diante de um problema que talvez aqui acarretaria ali uma paralisação, ou seja, uma ameaça aqui daquela construção, daquela reconstrução, mas logo ele já age, problema no problema, sabiamente resolveu, e a obra o quê? Prossegue, a obra prossegue. Este tópico será retomado aqui na lição de número 8, então os irmãos não percam a lição de número 8, a lição de número 8 vai falar sobre isso, sobre esses problemas que tem na obra de Deus. Então, síntese do tópico 3, Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Seja cheio de fé e coragem nesta manhã, para que você possa fazer a obra de Deus, para que você possa ser um homem e também uma mulher vitoriosa, em nome de Jesus. Vamos ao tópico número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. A obra de Deus, quando ela começa abençoada por Deus. Ela vai ser abençoada por Deus até ao seu final. Mas no meio, seja qual for a dificuldade, a circunstância, sempre vai ter alguém opositor. Então, iniciada a edificação dos muros, Sambalat e Tobias, indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Olha só, meus irmãos, Sambalat e Tobias aqui, eles vendo que os muros estavam sendo edificados, que a cidade ia ficar uma cidade muito bem fortificada, maravilhosa, linda. O que eles começam? Eles se indignaram e
começaram a querer atrapalhar, eles começam a fazer várias estratégias para que a obra viesse a parar, né? Aqui, meus irmãos, quando a gente vê um grande exemplo aqui, sabe a brecha? Neemias, ele foi enviado a Jerusalém para fechar a brecha. O que era a brecha ali? O buraco, a rachadura, era o que estava de errado no muro, que ali entrava ali o ladrão, né? Pelas portas que haviam sido queimadas entravam os salteadores, entrava o ladrão. Que é um exemplo para nós. Quando as brechas das nossas vidas, vamos pegar para a nossa vida, as brechas de nossas vidas estão sendo fechadas, o que fica furioso? O inimigo. Quando nós fechamos a brecha da nossa vida espiritual para com Deus, quando nós fechamos as brechas da nossa casa, quem fica furioso? O inimigo. O inimigo fica furioso, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ali, meus irmãos, estava sendo o nome do Senhor ia ser glorificado, porque ali Neemias estava reconstruindo ali os muros de Jerusalém. Na hora que Sanbalat e Tobias eles ficam sabendo, eles se indignam e eles começam ali a criar várias estratégias para parar a obra. Irmãos, na caminhada, quantas pessoas tentaram me parar, quantas pessoas tentaram te parar, mas se você está de pé, é porque Deus está contigo. Se eu estou de pé, é porque Deus está comigo. É dessa forma que nós vamos, acabar essa obra, é dessa forma que nós vamos conseguir. Todavia, que Neemias, os seus liderados, ajudados pelo Senhor, nós temos sido ajudados pelo Senhor, meus irmãos. Nesta obra de Deus, nós nos diferenciamos em dois exemplos. Ou nós somos Neemias, ou nós somos Sanbalat e Tobias. Ou nós somos Neemias, ou nós somos Sanbalat e Tobias. Quem você é? Neemias é aquele que quer levar a obra de Deus a sério. Neemias é aquele que quer ganhar almas para Jesus. Neemias é aquele que quer fazer, aleluias, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Sanbalat e Tobias é aquele que vai oposicionar, é aquele que vai querer fechar a obra de Deus, é aquele que vai querer parar, aquele que vai querer colocar obstáculo, aquele que vai querer, isso não vai dar certo, isso já não dá mais certo. Quem você é? Você é Neemias, dirigido por Deus, ou você é Sanbalat e Tobias? Olha só, que reflexão nos traz essa manhã. Porque Neemias e seus liderados eram ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalhavam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos, dos judeus, e como Neemias conseguiu vencê-lo, será assunto também da lição de número 9. Então, a lição de 8 e 9 desse trimestre será abençoado. Como vencer o inimigo? Como vencer a oposição? É um tema muito forte para os dias atuais. Como vencer a oposição? Então não perca, lição de número 9. O muro foi concluído, glória a Deus. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6, versículo de número 16. Vamos ler lá. Neemias capítulo de número 6, versículo de número 16, que fala assim: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em toda em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos. Olha só, a palavra de Deus que fala, meus irmãos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. A obra é de quem? De Deus. Quando somos direcionados a fazer a obra de Deus, o inimigo vai ter que ver a nossa vitória. Ele vai enxergar com seus próprios olhos a nossa vitória, porque a palavra fala: esta vitória teve grande repercussão, aleluia, porque até os inimigos tiveram que reconhecer que Deus
é na nossa vida, que Deus nos designou, que Deus nos separou para esta obra. Pode o homem tentar impedir, pode tentar o homem colocar obstáculo, mas o nosso Deus fizerá esta obra em nossas vidas. Aleluias. Por quê, meus irmãos? A zombaria, né? A gente vê que o inimigo ele vem para zombar, para ameaçar, que nós, né, nos colocar pouca força, né? Vem para nos amedrontar, para nos desanimar. Mas nós vemos aqui exemplo, meus irmãos, que aqui de Neemias, né, que a zombaria foi vencida pela oração, pela determinação de Neemias. Então ore com determinação a Deus. Senhor, Tu vai fazer isso na minha vida, Senhor, eu quero que o Senhor me dê os projetos, eu quero que o Senhor me dê as táticas. Isso é determinação, meus irmãos. Nós somos crentes, nós somos homens de fé, e aquele que tem fé, ele ora com determinação, ele busca com determinação. Isso é o segredo da nossa e da minha e da tua vitória. Então aqui, meus irmãos, a ameaça de força foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança. Que nós possamos, meus irmãos, nos fortificar no Senhor. Aqui, meus irmãos, toda a coisa que vem ao contrário, ou seja, tudo que vem nos trazer insegurança, Deus nos dá propriedade para nós levarmos a obra de Deus com total segurança. O desânimo e o medo foram vencidos pelo quê? Pela fé dos dirigentes piedosos, pelo seu incentivo. Meus irmãos, aqui o desânimo do povo judeu aqui foi vencido por quê? Pela fé de Neemias, porque Neemias, cheio de fé e coragem, ele iniciou aquela obra. Que nós possamos cada dia mais, meus irmãos, sermos cheios de fé, cheios de coragem para esta grande obra de Deus. Que falta em mim, você? Que falta em mim, você? Se nós tivermos fé, nós conseguimos ver o impossível na nossa frente. Amém? Vamos ao tópico número 5. O muro foi solenemente inaugurado, ou seja, olha a vitória aí. Toma posse da tua vitória também nessa manhã. Para a edificação dos muros foram convocados todos os levitas. Olha só a festa, aleluia, a vitória. Foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, né? Que era ali como fosse, né, um instrumento de cordas, que parecia como uma harpa, né, de Davi. Também com os alaudos, né, que era tipo, né, um cavaquinho, né, também que era um instrumento de corda, e com as harpas, né. Purificavam-se os sacerdotes, aleluia, e os levitas, e logo purificavam todo o povo, e as portas, e o muro. Olha só a alegria do povo, meus irmãos. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Olha só a alegria que o povo estava. Por quê? Porque, meus irmãos, foi uma alegria de uma vitória, uma grande vitória. Depois a gente vai finalizar, meus irmãos, de uma grande alegria que o Senhor vai nos dar, uma grande vitória que o Senhor também vai nos dar, que nós possamos glorificar o Senhor, meus irmãos. Deus deu a vitória ao seu povo, e os muros foram solenemente inaugurados. Olha só, a vitória foi grande, meus irmãos. Por quê? Porque houve-se oração, houve jejum, houve-se ali, né, integridade a Deus. Tudo isso, meus irmãos, é resultado de vitória. Tópico 6, último tópico. Nós estamos já finalizando, meus irmãos, mais 10 minutinhos, nós finalizamos. Tópico número 6. Os muros trazem ensino simbólico importante. Olha só, a Bíblia fala da salvação como um muro. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. É a parte 3, né? A parte C do versículo aqui, no capítulo 60, versículo 18 de Isaías. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. Então, muro traz ensino, né, simbolicamente para a nossa salvação. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. Despertamento
foi lá em Neemias, depois foi um despertamento do rei Artaxerxes, né? O crente despertado sente uma imperiosidade, ou seja, uma necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido. O muro da salvação onde ele é protegido. Irmãos, que nós possamos, né, ser despertados, né, e nessa necessidade de nós conservarmos aqui dentro dos muros da salvação, da presença de Deus, onde nós estamos protegidos pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, aleluias, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, onde Paulo fala: eu sei em quem tem crido. Ou seja, Paulo faz conhecimento de quem ele crê. Ele sabe que se ele estiver ali em Cristo, ali ele estará seguro até aquele grande dia que será a volta de Jesus Cristo. Então que nós possamos, aleluia, saber quem nós temos crido, né? E ficar com a certeza, com toda a fé, que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Ou seja, meus irmãos, o muro, quem estava do lado de Jerusalém estava seguro, mas quem estava fora do muro, meus irmãos, não estava seguro. Hoje quem está em Cristo está seguro. Quem não está em Cristo está, meus irmãos, inseguro, ou seja, a prol do inimigo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada, ou seja, meus irmãos, o reino da luz e o reino das trevas, o reino de Deus e o reino de Satanás, né, do diabo, ele é um muro que traz essa divisão, ele é inalterável, né? Eu, o Senhor, não mudo, diz aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ou seja, não é inalterável, não é inalterável. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis, ou seja, não tem comunhão. Treva não tem comunhão com luz. O reino das trevas não tem comunhão com o reino de Deus. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Nenhuma. Ou você é luz ou você é treva, né? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Você serve a Deus ou você serve o diabo. Não tem como você servir a dois senhores, né? A palavra do Senhor fala: você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai desagradar o outro e agradar o outro. Então sirva a Deus, que somente Deus tem palavras, né? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor tem palavras que nos alegram o nosso coração, que nos traz a salvação. Somente Deus, meus irmãos, pode reavivar, somente Deus pode curar, somente Deus pode libertar. Então sirva a Deus. Você que não conhece a Jesus, você que está, aleluia, nos ouvindo nesta manhã, você não conhece Jesus, eu te apresento Jesus nesta manhã, o único e eterno Salvador de nossas vidas, aquele que traz alegria em nosso coração, aquele que nos traz transformação na nossa vida, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que batiza com o Espírito Santo e aquele que voltará nas nuvens para buscar a sua amada igreja que somos nós. Então, que ninguém possa servir a dois senhores, né? O fato de um muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. Irmãos, o crente pode fazer o que quer? Pode. Tem um livre-arbítrio. A palavra do Senhor fala que nós temos livre-arbítrio para escolher entre o bem ou escolher entre o mal. Ninguém obriga a escolher, você. Ninguém nos obriga a escolher o bem. Também ninguém nos obriga a escolher o mal. Mas sim, somos influenciados. Isso sim.
O diabo, os seus anjos, influenciam o povo a praticar o mal. Mas da mesma forma, Deus, os seus anjos, influenciam o povo a praticar o bem. Então, a gente vive aqui, né, num mundo onde o crente, né, ele tem direito de fazer o que ele quer. Mas, o que é o fazer o que ele quer? A gente tem que ser muito sábio diante desta palavra. Ou a gente agrada a Deus, como está aqui em Mateus capítulo 6, a gente fazer o bem, praticar o bem, fazer a vontade de Deus, a gente vai estar agradando a quem? A Deus. Se a gente fazer o mal, praticar o mal, fazer coisas que desagradam a Deus, a gente vai estar agradando a quem? Diabo. Então, nós temos livre-arbítrio, sim. Nós podemos fazer o que quisermos, mas também uma coisa nós não podemos fazer. Aquele que faz o que quer, a hora que chegar naquele grande dia, não vai entrar no céu. Pode beber, pode fumar, pode se prostituir, mas não vai entrar no céu. Pode fazer tudo isso e servir a Deus? Pode, pensando que está enganando a Deus, mas naquele grande dia não vai entrar no céu. Irmãos, nesses últimos dias a gente tem visto cada coisa, né? Tem crente aí que está depravando, tem crente que está fazendo do nome do Senhor uma grande vergonha, né? A gente fica vendo as postagens, fica vendo algumas coisas nas redes sociais que traz um escândalo para a obra de Deus. Tem crente, meus irmãos, que vai comemorar as coisas, postam lá champanhe, postam garrafas lá e fala assim: é sem álcool. Posta cerveja lá, é sem álcool. Irmãos, por que compactuar com algo que é do mundo? Nós estamos dando a palavra. O pastor Éder não está saindo de nada da direção de Deus, porque a gente está falando sim que o crente pode fazer o que ele quer. Sim, pode fazer. Mas a palavra do Senhor fala, meus irmãos, que nós não podemos fazer o que é. Nós temos que fazer o que é lícito. O que é ilícito, não, né? E as pessoas hoje tornam o lícito aquilo que é ilícito, ou seja, as pessoas tornam o que é justo no que é proibido, no que é ilegal. Felizmente, meus irmãos, né? A gente vê o que é do mundo. Nós vamos trazer para nossas casas, nós vamos trazer para nossas mesas. Irmãos, vamos ter sabedoria. Deus dá sabedoria a quem quer. Se nós pedimos, né, nós vamos receber a sabedoria de Deus. Então, fazer o que quer, pode fazer, só não vai entrar no céu. E tem muitos que gostam ainda, compactuam. Estou tomando aqui, uma cerveja sem álcool. Irmãos, um álcool sem álcool é uma coisa do mundo, né? Com álcool ou sem álcool é uma bebida do mundo. Então, que nós possamos, né, não compactuar com as coisas do mundo. Quando você compactua com as coisas do mundo, você se torna vulnerável às coisas do mundo. Hoje tem tudo. O que o inimigo ele vem? Ele vem disfarçando, para que a pessoa venha pecar. E o maior problema do pecado é a consciência. Tem uns que já não tem mais consciência, né, espiritual, pecam deliberadamente, pecam sem temor a Deus. E mais, infelizmente, essa é algumas das, né, resultados de falta de Jesus, falta de Cristo. Para aí, isso é ilícito. Não vou fazer isso. Isso não agrada a Deus. Então não vou fazer. A gente tem que agradar a Deus em todo momento. Como servo, como serva, nós temos que agradar a Deus. Irmãos, a função dos anjos no céu é louvar o Senhor, é engrandecer ao Senhor. Momento nenhum os anjos do Senhor deixam de adorá-lo. A função deles é fazer isso. Qual é a nossa função?
Será que nós temos agradado a Deus? Será que nós temos louvado a Deus? Será que nós temos sido testemunha de Deus nessa terra? Será que nós somos o brilho de Cristo? Aleluia. Moisés, na sua face, tinha o brilho do Senhor. Será que hoje nós temos o brilho do Senhor? A diferença não é a gente pegar e fazer conforme o curso deste mundo, conforme o andamento deste mundo. A diferença, nós fazemos conforme a vontade de Deus. Às vezes vai parecer careta, às vezes vai parecer, algo antigo, mas pelo menos você vai estar agradando a Deus. Pelo menos você vai estar fazendo a vontade de Deus. O que importa para você hoje? Agradar o mundo ou agradar a Deus? Pensa nisso nesta manhã. Porque se você estiver agradando o mundo, você vai, com certeza, você vai estar desagradando a Deus. Mas se você estiver agradando a Deus, você vai estar desagradando ao mundo. E você vai estar agindo sabiamente. Então, o crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu: a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Que maravilha! Se passasse em todos os corações neste momento, esta palavra, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, eu para o mundo. Olha só, que passagem linda. Gálatas 6, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14. Podemos assim fazer de nossas as palavras de Paulo. Olha só, as palavras de Paulo. O que era para mim, o que para mim era ganho. Olha essa palavra de Paulo. O que para mim era ganho, reputei, ou seja, deixei, larguei, perdi. Por quem? Por Cristo. Paulo, ele percebe que ele não era nada. Que ele não era nada. Por mais que Paulo tivesse, toda a sabedoria, todo o conhecimento, que todos nós queremos ter esse conhecimento que Paulo tinha, de anunciar, de pregar, sabedoria. Ele reconhece aqui que ele não era nada, mas sim, Cristo era tudo para ele. Nós não somos nada, Cristo é tudo para nós. Amém? Então essa palavra, que possa ser as nossas palavras, que era para mim, o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Finalmente a salvação, transformação do crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, onde tem um exemplo de uma oração que fala: seja feito a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém, meus queridos? Olha só, eu finalizo com esse versículo: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. Irmãos, também quero finalizar aqui com o pensamento. Qual é esse pensamento? Muitos se enganam que a festa é agora, que a comemoração é agora. A festa vem depois. A festa vem depois. Será celebrada nas bodas do Cordeiro. Então, agora há urgência. Agora há urgência. É tempo de refazer os muros. A festa vem depois. Agora há urgência, meus irmãos. É tempo do quê? De refazer os muros.
A festa veio depois, a festa não veio antes. Neemias não chegou lá em Jerusalém, vamos fazer uma festa, vou começar a reconstruir o muro. Ninguém faz a festa na hora que está acabando ali as valetas para fazer a construção. Mas depois que acaba a construção, há a festa, né? Não é assim nas obras? Os irmãos que são obreiros, que trabalham na obra, né? Pedreiros aí, né? Quando constrói, acaba ali a casa, a construção, faz aquele churrasquinho, né? Ali é a festa de término da construção. A festa para nós não é agora, a festa vem depois. O momento agora é de urgência. O que é a urgência? É tempo de refazer os muros. Amém, meus queridos irmãos? Então, que os irmãos possam ficar com esse ensinamento. Tenho certeza que Deus irá falar grandemente. O Espírito Santo falou em cada coração a respeito desse ensinamento, né? Na lição da semana que vem, a gente vai estar falando sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. O mal ele traz, né, prejuízo para o povo de Deus. Então a gente tem que separar do mal. Então essa é a próxima lição. Se o Senhor nos permitir, se o Senhor nos abençoar, nós iremos aprender no próximo domingo. Quero deixar aqui mais uma vez meus parabéns a todos os papais. Todos os papais, que Deus venha abençoar grandemente, que venha ser um dia abençoado, né? Que Deus possa abençoar o almoço, que Deus possa dar um descanso aos papais também que estão trabalhando, que Deus venha guardar, que Deus venha livrar a todos os irmãos que têm nos acompanhado desde o começo desta live aqui no nosso canal, aqui no nosso Facebook da nossa igreja, também depois vai estar lá no canal do YouTube da igreja. Que Deus venha falar grandemente através dessa lição, meus irmãos. Quanta coisa nós edificamos a nossa vida através das palavras do Senhor. E essas palavras, meus irmãos, ela faz de nós, né, vencedores. A gente faz de nós, né, homens e mulheres íntegros, à vontade em fazer a vontade do Senhor. Cada dia de nossas vidas nós possamos fazer com toda, aleluia, alegria a vontade de Deus, porque a gente faz a vontade de Deus, a gente vai estar agradando a eles. Amém? Hoje à noite, meus irmãos, temos culto às 19h30, né? Culto presencial, também culto, né, online. Então eu convido você a estar aqui conosco nesta noite, né? Às 19h30, voltamos aos horários normais do culto, né? Às 19h30 até às 21 horas, até às 9 horas. Vai ter um culto abençoado por Deus. Eu tenho certeza que Deus falará grandemente em cada coração. Hoje, né, é dia dos pais. Nós vamos ver o que Deus vai, né, falar conosco. Vamos ver o que Deus vai providenciar para nós. Então não perca, meus irmãos. Eu te faço esse convite hoje. Vem, traga seu pai, né? Traga seu tio, traga seu parente. Vem para a casa de Deus. Vamos fazer essa obra de Deus juntos. Amém? O nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Então hoje, às 19h30, eu te convido a estar na presença do Senhor. Amém? Nós estamos aqui separados, lugares certinhos, a igreja está higienizada, temos álcool em gel, né, em lugares específicos da igreja, temos papel toalha, né, os irmãos estão todos de máscara, conforme, né, o regulamento, o decreto da vigilância sanitária. Então, nada vai impedir você de glorificar a Deus, nada vai impedir você de estar na presença de Deus. Juntos adoramos a Deus. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus. Você que necessita de um milagre, você que necessita de algo da parte de Deus, tenha certeza que Deus, né, vai te dar entendimento para você orar desta forma como Neemias fez, né? Como nós aprendemos aqui que a vitória, meus irmãos, foi uma vitória espetacular. Em 52 dias aproximadamente foi reerguido os muros, foram repostas ali as portas, e o nome do Senhor foi glorificado com grande esplendor. Da mesma forma, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar a unção dele para você reconstruir, para você fazer algo, para você começar do zero, para você voltar aos caminhos do Senhor, para você aceitar Jesus. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Então oremos ao Senhor. Meu querido eterno Pai, graças nós te damos nesta manhã, Senhor Pai.
diante, Senhor, meu Deus, dessa lição, a qual nós aprendemos, meu Pai. Nós te glorificamos, meu Senhor, nós também te exaltamos nesta manhã, meu Pai. Seja conosco no decorrer desse dia, venha abençoar nosso almoço, venha abençoar nosso dia de domingo, Senhor, meu Pai, a qual é o teu dia, Senhor. Dia, meu Pai, a qual é separado para ti, Senhor, meu Pai. O dia do Senhor, meu Pai, que seja um dia abençoado, em nome de Jesus, meu Pai. Vai caindo por terra todo o mal, Senhor. Vai visitando os hospitais, vai visitando os doentes neste momento, meu Pai. Que possa receber a cura em nome de Jesus, meu Pai. Aquele que está desanimado, aquele que está, Senhor, desamparado, neste momento, Senhor, que o Espírito Santo venha dar, meu Deus, vigor. Que o Espírito Santo venha dar sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus, visita todos os papais neste momento. Abençoa cada lar, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada família neste momento, Senhor, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor. E agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Com as mãos levantadas, recebam bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que reina em cada coração. E todos abençoados digam amém. E todos digam amém. Terminar em nome de Jesus.